Olá, meus amigos e amigas prevencionistas e fãs da eletricidade, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os tipos de descargas atmosféricas que existem. Você sabia que não existe só essas que a gente conhece, que são descarregadas da nuvem para o solo? Existem descargas atmosféricas que são disparadas entre as nuvens e dentro da própria nuvem. E existe um tipo de descarga atmosférica mais raro ainda, que se parece com uma bola de energia e que explode diante de determinadas circunstâncias ou condições. Então fica nesse vídeo e assiste ele até o final para entender tudo sobre as descargas atmosféricas. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Então vamos para a vinheta e logo em seguida vem o vídeo. Tchau, tchau. As tempestades são violentas agitações da atmosfera, acompanhadas de chuvas, ventos fortes e até granizo. Uma tempestade nasce da formação de nuvens do tipo cumulonimbus. Mas quais são as fases de desenvolvimento de uma tempestade? Em primeiro lugar, as nuvens são formadas quando uma parcela de ar mais quente, que está junto à superfície, sobe na atmosfera. Quando essa massa de ar ascendente atinge o nível de condensação, o vapor d'água passa para o estado líquido, formando as nuvens. O segundo estágio de uma nuvem de tempestade é o estágio maduro. Nesta fase, no interior da nuvem há movimento de ar ascendente e no exterior, movimento de ar descendente. Você imagina por que isso acontece? Porque a temperatura no interior da nuvem é maior do que a temperatura do lado de fora dela. Essa variação causa uma diferença de densidade do ar e gera as fortes correntes convectivas no interior da nuvem. Até aqui, entendemos como a nuvem do tipo cumulonimbus nasce. Mas o que a natureza faz para que as gotículas de água caiam como uma forte tempestade? As gotículas dentro da nuvem, devido às correntes ascendentes e descendentes, colidem umas com as outras, formando uma gota maior e assim por diante. Este processo é chamado de coalescência. Após milhares de colisões, as gotas estão com tamanho suficiente para começar uma chuva. Neste momento, as correntes de ar puxam a chuva para baixo, produzindo rajadas. O último estágio de uma nuvem de tempestade é o estágio dissipativo. Nesta fase, o movimento do ar é descendente e a intensidade da chuva diminui. A nuvem gradualmente vai se espalhando, ganhando o desenho parecido com flocos de algodão desfiados. Antes do raio. Durante uma tempestade, você já deve ter visto um zigue-zague de luzes no céu. Também deve ter se assustado com um forte estrondo. Um raio, também chamado centelha ou corisco, é uma descarga elétrica que acontece na atmosfera. O trovão é o som e a luz é o relâmpago. Os ventos entram em atrito com as partículas de gelo existentes no topo da nuvem, provocando a separação das cargas elétricas. Assim, a parte inferior da nuvem fica com excesso de cargas negativas, enquanto a parte superior com cargas positivas, deixando a nuvem eletricamente carregada. O acúmulo de cargas negativas na parte de baixo da nuvem provoca uma indução eletrostática no solo, resultando em uma diferença de potencial de uma voltagem muito alta. Esta tensão, da ordem de milhões de volts, rompe a rigidez dielétrica, ou seja, a resistência do ar. 3 maneiras podem contribuir para isto. Vamos ver quais são? A primeira delas é quando a carga acumulada na base da nuvem é muito intensa. A segunda maneira é quando há um aumento da condutividade atmosférica. A terceira maneira acontece quando a nuvem vai se aproximando do solo, diminuindo consequentemente a distância entre as cargas positivas e negativas desses dois condutores. O momento do raio. Vamos agora entender como é o caminho do raio na direção da Terra.
Quando o campo elétrico formado pelas nuvens e pelo solo rompe a resistência do ar, as cargas negativas movem-se para a Terra através de um caminho denominado líder escalonado. Quando a extremidade do líder escalonado aproxima-se do solo, uma ou mais cargas ascendentes positivas, denominadas líderes conectantes, saiam do solo em direção ao líder escalonado. Quando os dois líderes se encontram, fecha-se um circuito elétrico. Forma-se então um intenso clarão chamado descarga de retorno. Se após a descarga de retorno o raio terminar, temos um raio simples. Contudo, após uma pausa, uma nova descarga chamada descarga de retorno subsequente poderá acontecer. Temos então os chamados raios múltiplos. Isto ocorre quando a nuvem não se descarrega completamente durante o primeiro raio. Isso explica por que o raio parece tremular ao ser avistado. Na realidade, são vários raios ocorrendo com uma diferença de milésimos de segundos. Já foram constatados casos com mais de 26 descargas de retorno em um único raio. Tipos de raios. Você sabia que existe um raio que tem o formato de uma bola? Vamos conhecer este e mais outros tipos de raios. Começaremos pelo raio em nuvem. As descargas dos raios em nuvem representam 70% do total das descargas elétricas que atingem nosso planeta. Essas descargas podem ocorrer de 3 maneiras. A primeira são as descargas intranuvem. Elas acontecem no interior da nuvem. A segunda forma que um raio em nuvem pode ocorrer é entre 2 ou mais nuvens, chamadas descargas nuvem-nuvem. A terceira e última maneira de ocorrência do raio em nuvem é para fora da nuvem, denominadas descargas para o ar. Um outro tipo de raio, com certeza o tipo que você mais conhece, é o raio entre a nuvem e a Terra. Esse tipo pode assumir, de acordo com o sentido de movimento da carga líder, a denominação de nuvem-solo ou solo-nuvem. Os raios do tipo nuvem-solo correspondem a quase 90% das ocorrências de raios entre a nuvem e a Terra, enquanto que os solo-nuvem são raros, podendo ocorrer no alto de montanhas, edifícios, torres e antenas. Esses raios também podem variar quanto à polaridade. Os raios negativos transferem cargas negativas da nuvem, carregada negativamente, para o solo, carregado positivamente. Os raios de polaridade positiva possuem uma estrutura bem parecida com os raios negativos. A diferença é que eles partem de uma região de polaridade positiva da nuvem. Nesses casos, a corrente contínua dura mais tempo e carrega mais energia. Portanto, são mais perigosos. Para finalizar os tipos de raios, vamos conhecer o raio bola. Este tipo, bastante raro, possui o formato de uma bola de fogo. Ele fica flutuando no ar e, vez ou outra, explode, podendo queimar pessoas ou animais próximos.